Olá, irmãos, graça e paz do Senhor. Sou o pastor Wendel de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Campo Limpo, e hoje vamos mais uma vez ter a nossa escola bíblica online. Sabemos que estamos num momento difícil, um momento de isolamento social, mas nós não estamos isolados de Deus, nem estamos afastados da Tua Palavra. É tempo de continuar buscando o Senhor, continuar aprendendo mais um pouco sobre Deus e sobre a vontade dEle para a nossa vida. O nosso estudo está sendo na revista Palavra e Vida deste trimestre, onde estamos nos aprofundando um pouco mais nos 10 mandamentos e entendendo como nós podemos aplicar essas verdades, aplicar esses mandamentos à nossa realidade nos dias atuais. Então, nesse momento, o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, nos abençoar, nos iluminar, nos dando a condição de compreender a palavra do Senhor e que seja um momento produtivo para a glória de Deus, que possamos aprender a viver para a glória de Deus, porque a palavra é o que Deus usa para nos revelar a sua vontade e nos ensinar a viver para a glória dele. Que Deus te abençoe nessa hora. Vamos ao nosso estudo em nome de Jesus. Então, irmãos, o tema do nosso estudo de hoje, relacionamento perigoso. Não terás outros deuses diante de mim, baseado aí no primeiro mandamento que Deus deu ao seu povo. O nosso texto básico está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 1 até o 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, o mandamento está aí colocado para nós. Não tenha outros deuses diante de mim. Nós conhecemos bem a parábola do filho pródigo, né? A história de um jovem que abandonou seu pai e foi buscar novos relacionamentos mundo afora. E depois de se dar mal, ele retorna para a casa do pai com a sua vida toda destruída. Conhecemos muito bem essa história. Aquele rapaz que perde a sua herança, vai para uma terra distante, gasta tudo, né, perde tudo, chega ao fundo do poço e depois ele retorna com a vida toda destruída para a casa do seu pai. E interessante, irmãos, é que muitas vezes nós não reparamos e percebemos, mas o primeiro mandamento ele tem uma grande relação com essa história. E Deus, por nos amar, ele nos alerta a não o abandonarmos e a não dedicarmos nossa vida aos falsos deuses. Da mesma forma que aquele jovem abandonou seu pai e buscou outros relacionamentos, muitas pessoas buscam outros relacionamentos que não seja o relacionamento com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus que nos criou e querem viver uma vida longe do Senhor. E isso com certeza trará consequências negativas sobre a nossa vida, porque perto do Senhor existe bênção, mas longe do Senhor existe maldição. Então, se você quer viver uma vida abençoada, fique perto do Senhor. Se você quer viver uma vida abençoada, tenha um relacionamento com Deus, porque é perto dele que a bênção dele alcançará os nossos corações. Então, o primeiro mandamento ele fala exatamente sobre isso, sobre não termos outros relacionamentos acima do nosso relacionamento com Deus, sobre não buscarmos viver uma vida longe do nosso Pai Celestial. E esse mandamento é uma prova de amor, porque Deus sabe que longe dele a nossa vida não irá bem. Então, ouça a palavra do Senhor. Dê ouvidos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, porque Deus tem sempre o melhor para nossas vidas. E o melhor para nós é andar perto do Senhor e nos relacionarmos com Ele de todo o nosso coração. Relacionamento com Deus e deuses na Bíblia. A Bíblia é clara ao nos revelar que existe apenas um Deus. O nosso Deus é o único Senhor. Quando nós olhamos lá em Deuteronômio, né, a palavra de Deus diz assim: Ouve Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Porém, né, apesar da Bíblia nos mostrar aí que Deus é o único Senhor, nós podemos observar na palavra de Deus que várias nações adoravam ídolos, adoravam deuses falsos. E tem alguns exemplos. Dagon, que era adorado pelos filisteus, Moloque, ídolo dos amorreus, Astarote, adorada pelos fenícios, mas no meio de toda essa idolatria, o Deus verdadeiro exige de nós
exclusividade. A Bíblia nos ordena, já aí no Novo Testamento, a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, essa ordem, ela não foi extinta, essa ordem não acabou. Deus continua querendo a exclusividade do seu povo. Então, por mais que outras pessoas possam ter ídolos no seu coração, o desejo de Deus para nós é que nós adoramos somente a Ele. Que Ele esteja de fato em primeiro lugar em nossas vidas. Que Ele, possamos adorar a Ele com exclusividade. Então, o desejo de Deus é que busquemos, primeiramente, o seu reino e a sua justiça. Relacionamento com deuses no passado e nos dias atuais. Quando nós olhamos para o passado, nós podemos ver vários povos adorando os seus ídolos, como nós acabamos de falar, os filisteus, os amorreus, os fenícios, mas a sociedade atual, ela foi um pouco além e criou outros ídolos. No passado nós observamos ídolos de bronze, de madeira e de pedra, mas hoje existem outros ídolos que são, podemos dizer assim, mais sutis e que também tentam roubar a exclusividade do nosso coração e nos impedir de adorar o Deus vivo e verdadeiro. E que ídolos são esses? Dinheiro, sexo, poder, comida, bebida, a fama, um time de futebol. Tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar em nosso coração se tornou o nosso ídolo. E nós devemos abandonar esse comportamento para que Deus reine em nossa vida. Então olhe para o teu coração agora. Será que existe outra coisa ocupando o primeiro lugar na sua vida que não seja o Senhor? Talvez você não tenha um Deus de bronze, um Deus de madeira, um Deus de pedra, você não tenha uma imagem aí na tua casa a quem você preste culto, mas existem outras coisas pequenas e sutis que têm roubado o lugar de Deus do nosso coração, que têm exigido de nós essa exclusividade, e isso também se torna um ídolo, e isso não agrada o nosso Senhor. Então devemos avaliar o nosso coração, avaliar a nossa vida e não permitir que outra coisa ou outra pessoa esteja em primeiro lugar no nosso coração, que não seja o Senhor nosso Deus. Oferta dos falsos deuses nos dias atuais. Jesus, quando estava no deserto, foi tentado pelo diabo. E uma das tentações foi para adorar a Satanás em troca de benefício. Quando o diabo diz, tudo te darei se prostrado me adorares. E Jesus prontamente rejeita aquela oferta do mal, e diz que devemos adorar somente a Deus. E nós aprendemos com isso, irmãos, que não basta apenas dizer não para os ídolos. Também é necessário dizer sim para Deus. Devemos viver uma vida dedicada ao Senhor e, por meio de Jesus Cristo, entregar a Ele sacrifícios de louvor. Irmãos, muitas pessoas talvez não adoram a um ídolo. Mas será que essas pessoas adoram a Deus? Então, o primeiro mandamento não tem a ver apenas com não termos ídolos, mas também tem a ver com dedicarmos a nossa vida completamente ao Senhor e adorarmos a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz que são esses adoradores que o Pai procura. Então, se o Pai olhar para você hoje, vai encontrar em você um verdadeiro adorador. A tua vida tem sido dedicada a Deus, você tem buscado se relacionar com Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade, orar, buscar o Senhor através da palavra, cantar louvores ao Senhor, dedicar a sua vida ao serviço de Deus. Essa é a verdadeira adoração e é assim que nós devemos viver a nossa vida, prostrados diante do Senhor e por meio de Jesus entregando a Ele sacrifícios de louvor. A tua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Deus deve estar em primeiro lugar no teu coração. E aí fica uma pergunta: Deus ocupa o primeiro lugar na tua vida? Irmãos, precisamos rejeitar tudo aquilo que tem tentado roubar a verdadeira adoração ao Senhor em nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar no nosso coração e Ele é o nosso refúgio. Eu quero encerrar com o texto, Isaías 41, versículo 10, quando o Senhor mostra para o seu povo que Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele em quem nós podemos confiar, é Ele que nos sustenta e é por isso que você deve adorar somente ao Senhor. Estamos vivendo dias tão difíceis, tão complicados e Deus tem sustentado a tua vida até aqui, então se dedique a Ele com gratidão no teu coração. Isaías 41, versículo 10 diz assim:
Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Então, irmãos, os dias estão difíceis, mas Deus está com você. Ele é o seu Deus. Ele te dará forças, ele te ajudará e ele vai te segurar com a sua mão direita. Então confie no Senhor e adore somente a Ele, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Ele é o único Deus. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também é o nosso Pai, o único que é digno de honra, glória e louvor. Avalie o teu coração e que o Senhor possa ocupar o primeiro lugar na tua vida. Que o Espírito Santo possa ministrar essa palavra no teu coração, que você seja abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe.